eu não vou pregar Jesus hoje. Vou pregar sobre uma outra pessoa. Vocês não conhecem. Os discípulos também não conheciam. E só Jesus o revelou. Vocês não conhecem, não? Eu acho que não. Então eu vou pedir para vocês abrir a sua Sagrada Escritura em João. Em João. É uma pessoa. Uma pessoa que ela tem uma autoridade, mas uma autoridade, aleluia, que você não queira saber. Mas você vai saber durante a pregação, durante os louvores já foram louvados, já chegaram na sala do trono, Deus recebeu. Agora nós vamos receber o que o Pai quer falar. Aleluia. Se eu fosse colocar um tema aqui, eu colocaria essa pessoa chamada Pai. Deus. Por quê, pastor? Porque os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: como é o Pai? Puxa, que privilégio os discípulos tiveram. João 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui vai ser um festival hoje de tosse. O pastor está de tosse e eu estou de tosse. Só que aquele é em mim, a minha é em dó. Da dó. Então, é por aí. No primeiro versículo, no 14, está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quantos aqui estão querendo ir para a casa do Pai? Glória a Deus! Amém, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, eu pensei que ia levantar todos, mas só levantaram alguns. Glória! É porque eu entendo aí, porque eu já passei por isso. Eu vim da morte para a vida. Eu vim da morte para a vida. Eu entendo isso. Agora, para ir para o Pai, você tem que morrer. Para ir para o Pai, você tem que chegar até Jesus, senão você não vai morrer, velho. Não tem choro, não tem pastor, presbítero, diácono, obreiro, ou bispo, ou apóstolo, ou quem for, papa, ou até o grau máximo da Igreja Católica, não é? Se eu for falar a cartilha da Igreja Católica, eu disse cardeal, arcebispo, né? Mas não tem um que não vai para lá. Todos irão para ser julgados. E o Senhor aqui nos fala: vou preparar um lugar. Esse lugar deve ser lindo, pastor. Aleluia. Esse lugar está em Apocalipse. A cidade santa. Ouro. Você já pensou? Ouro. A coisa é muito bonita. O céu é muito bonito. Os pássaros não são iguais. São aves diferentes. Ali os anjos habitam. É incrível. Nós se preocupamos muito com o estado carnal, mas e o nosso espiritual? Como é que fica? Hoje eu mirando a TV, estava passando por uma igreja e comecei a ver que eu não sentia alguma coisa daquele pastor me comunicando. Eu sentia que aquele pastor ele estava no espírito de Mamon, mas não estava com o Espírito Santo, porque começou com oferta.
pastor comentou comigo domingo que acabou quantas igrejas? Duas igrejas. E nos colocou numa cita miserável para mim contar, para mim saber o que tinha acontecido, não foi? Eu não sei, mas Deus sabe. Quando você está fazendo a obra de Deus bem, por exemplo, teve vários profetas que chegaram para outros profetas e falaram: isso não está certo, isso aqui. Olha, o caso aqui, vamos aqui ao caso o Paulo, que estava numa casa aonde o profeta falou para ele não ir lá. E amarrou ele pelas pernas, sentiu, né? A Bíblia fala. Eu me lembro do profeta falou. Está no Atos dos Apóstolos. Pediu para ele não for, mas ele falou: morrer em Cristo. E passou a maior dificuldade e foi fazer a obra. Mesmo no estilhaço, nos tropeços, mas Deus entregou para ele. Deus entregou do profeta para o profeta. Pastor, tu é profeta. Pastor, tu é profeta. Pastor Jorge, tu é profeta. Pastora Rosana, tu não foi ungido ainda? Por quê, mulher? Tu é profeta. Pastora Sueli, tu é profeta. Quem quer ser profeta aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos poucos. Glória a Deus. Porque somos cobrados. Somos cobrados. E como somos. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Aqui ele está falando de quando ele viria novamente em Atos dos Apóstolos. Só que aqui já aconteceu. Agora eu falo a vós, é a cidade celestial. É onde se encontra o Pai. O Pai é o soberano de mundos. Ele fala não, ele fala assim, assim. Quem testifica? Jesus. Porque Jesus, se você pedir para Jesus, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Agora ele não gosta de vagabundo, não. Deus não gosta de vagabundo. Todos os homens que ele escolheu aqui, todos os homens que foram discípulos aqui de Jesus, foram homens trabalhadores. Por mais que pecassem, e o tal de Simão Pedro, o homem, nós aprendemos muito através desse homem. Porque tudo ele perguntava, falava, dialogava, foi até contra Jesus alguns poucos. Nós às vezes vamos contra Jesus. Isso não está certo, Senhor, por que ele permite e eu não? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Eu já fiz para a igreja. Por quê? Por que aquela igreja tem tanta gente? A nossa é tão pequena, mas só tem 20. Não é a quantidade, é a qualidade. Uma frase que os pequenos frascos de perfume são os
E tem outra coisa: se você não gostar de Jesus, também você não vai gostar. Ele afirma isso em outros versículos. E quando ele afirma isso, ele está nos dizendo assim: mas Senhor, será que é isso que eu digo? Eu passei, então vou contar um segredinho nosso aqui. Pode? Eu passei a usar uma senhora de 80 anos dançando. Eu acho que a irmã recebeu, a pastora recebeu, a pastora recebeu. E eu passei, ele também recebeu. Eles dançando. E o pastor comentou sobre, puxa, a gente, mas quando a gente se torna crente, cristão, ou qualquer crente, tem uma prova ali. Você sabia que os discípulos de Jesus dançavam? Tinha a hora do louvor e tinha a hora que eles cantavam. Eles louvavam a Deus. O povo judeu é o povo mais dançarino que eu já vi na face da terra. Eles batem bandeira, fazem um monte de coisa, toca aqueles instrumentos, malaú, toca um monte de coisa. Toca um monte de coisa. E aquela mulher de 80 anos dançando para lá, para cá, com aquele senhor de 80 e poucos anos também, dançando para lá, escorregando para cá. E falei: nossa, quando eu era jovem, eu gostava de dançar. Eu não era pé de valsa, não, mas eu gostava de dançar um rock and roll, né? Aí ela me chama de macaquinho lá em casa quando eu pego e começo a dançar. Porque eu não só louvo, não, eu gosto de escutar outras músicas. Eu evangelizo muito no meu zap, porque eu mando, pastor, aquelas músicas antigas. Eu mando. E olha, por incrível que pareça, médicos me pedindo a sessão piada. Olha só. Sessão piada e a sessão nostalgia. E nessa e outra tem também a hora que entra as mulheres de Deus. Tem a sessão mulheres de Deus e tem umas outros homens de Deus também. E nessa daí a gente vai querendo gente para Jesus. Tem muita gente que fala assim: ah, mas o pastor pode fazer religiosidade. Não cabe a ninguém. Religiosidade mata. Quando uma pessoa tem religiosidade, ela não prega, ela não sabe pregar, porque ela não vai chegar perto de um mendigo fedido, cheio de álcool. Não vai chegar. Um camarada deitado no chão com AIDS, às vezes espumando pela boca, você vai ter nojo de dar um abraço. Religiosidade. E se fosse Cristo, o que ele faria? É verdade. E se fosse Jesus? Jesus falou assim: vocês vão fazer as obras mais do que eu fiz. Mas para chegar igual a Jesus, como que nós precisamos ser? Como que a gente tem que ter caráter? Primeiro. Segundo, fé. Terceiro, unção. Aconteceu um aqui. Mas tem a unção do Espírito Santo que Glória a Deus, aleluia. quando você, a partir disso, Glória a Deus, aleluia, aleluia. você começa a fazer coisa. Brincadeira, como é que está acontecendo isso? Senhor, me fala para mim. Esse senhor caiu aqui, endemoniado, o que eu vou fazer agora? E uma vozinha assim: expulsa. Aleluia. Como? Em meu nome. É mais fácil o camarada pegar em frente ao balcão, pedir uma pinga, do que um sujeito que tem Cristo na vida chegar e converter a pessoa. Eu vejo muito poucos evangelismos hoje
E amigos testemunhos de Jeová, vocês não acreditam, é brincadeira. E às vezes dá aquela religião, eu quero para não ficar chato. Mas eu não vou falar para eles assim, a sua vida está errada, porque eu já falei para um, consegui transformar. Mas eu falei para outro, não consegui transformar. Então o que eu falo? Olha, é pouco para a Bíblia. Mas eu tenho a Bíblia, não, a sua está toda dirigida. A minha não, é a Sociedade Bíblica do Brasil, falada pelo padre. A nossa Bíblia foi escrita pelo padre Almeida. E essa Bíblia aqui tem Bíblias hoje escritas no aramaico, no hebraico, muito boas. Eu quero voltar ainda aqui. E Jesus, no 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A pergunta que ele fez. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Amém. Olha aqui, se você tiver que fazer uma obra, quem vai fazer? É o Pai. É o Pai através de Jesus. Há uma colocação aqui que você fala assim, mas não é Jesus? É Jesus. Mas só faz através do Pai. Se o Pai não permitir, ele não vai fazer não. Tem coisa, fala para mim, ou só fui eu. Você já pediu coisas para Jesus e não aconteceu. Por quê? Por quê? Porque o Pai não permitiu. Não. Depois dá para o filho. Qual mãe que vai dar uma víbora para o seu filho? Para ela comer? Vai cortar um pau da cabeça, um pau da cauda, e depois você vai dar aquela cobra para a criança comer? Não, essa mãe não vai dar. Entendeu? É a mesma coisa, o Pai vai dar. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, em mim, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, o versículo diz que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Jesus já está no Pai. Já está no Pai. Certo? Aqui ainda faltava ele vir para conversar ainda com os discípulos. Mas ele já está no Pai. E aqui eu vejo uma coisa que me pegou aqui. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quem é o Consolador? Só vou responder. Quem é o Consolador? O Espírito Santo de Deus. Ele move as trevas. Ele move montanhas. Ele move tudo. O que você está passando dificuldade para fazer seu exame na faculdade? Peça ao Espírito Santo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Tudo. Álgebra, matemática, ciência, tudo. Sabe que é o povo? Ele sabe tudo. E o Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai te dar a unção. Mas como tem a sua unção? Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus. Quantos sabem a palavra do Senhor aqui? Todo mundo conhece a Bíblia capa a capa? Todo mundo conhece a Bíblia capa a capa? Não? Por quê? Como que a gente aprende a Bíblia? Estudando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
esteja aqui a partir do domingo que vem, eu estou profetizando. Vai ter escola comigo. É necessário. Aqui Jesus está instruindo os discípulos. Ninguém sabia nada. Ninguém queria saber nada. Ninguém queria saber de nada. Outro queria pescar, outro queria roubar, outro queria não sei o quê, outro queria. O outro queria falar, o outro não entendia nada. Porque ele até pediu. Tomé era o rei do. Se é, mostra. E vai acontecer mesmo. Meu, quando você ser igual Tomé, tu não vai conseguir nada. Eu era igual você, Tomézão. Chegava crente. Tá lá, mais um sovaco aí, abrilhantando a desodorante. Chamava a Bíblia de desodorante. Quem dava o diabo? Para que eu vou mentir? Depois que eu aprendi que esse desodorante era a palavra de Deus. Mas a gente vive no engano. Até hoje em dia o cristianismo está indo para o engano. Quantas igrejas indo para o engano? Contra a gente, eu acabei de falar agora há pouco, sobre aquela igreja que estava pedindo dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, não. Tudo bem, precisa do dízimo, oferta. Passando disso, é mamão. Ele já começou com R$1.000, depois ele foi para 500, depois eu não vou falar para ele. E não é o que você está pensando, não. E Deus está acabando com essa igreja. Tem muitos pastores que estão na miséria por causa dessa igreja. Outro dia me ligou o evangelista, aquele que eu viajo com ele. Se eu tinha pelo menos uma cama para dar, porque o pastor daquela igreja ficou sem nada, ficou sem a casa, ficou sem nada. Porque deu tudo para a igreja. A igreja não precisa do seu bem. Deus dá. O pastor que não crê que Deus dá não é pastor. É modelo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco sempre. O Espírito da verdade, que é o mundo, o Espírito da verdade, que é o mundo, não pode receber, porque não o vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu densifico essa palavra em vós. Aleluia. Porque o Espírito Santo tem que ir em vós, tem que estar em vocês. Quando você tem o Espírito Santo, você consegue muita coisa. Por quê? Porque o Senhor Deus está presente contigo. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus está presente contigo. Mas ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Amém, Jesus. Ai daquele que fala um tiquinho do Espírito Santo. Meu Deus. Muitos arrasaram com Jesus. Muitos arrasaram. Até hoje tem muita gente que arrasa. Tem muita gente que era crente, chegou hoje e fala assim: olha, meu, fiquei muito tempo na igreja, fizeram tanta coisa para mim, mas infelizmente eu posso voltar mais. Fizeram no caso do menino. Fizeram no caso da menina, por quê? Por quê? Sabe qual é o problema? Ela não se adaptou à igreja. Não foi a igreja. A pessoa pensa que
a igreja tem que se adaptar à pessoa, mas a pessoa que tem que se adaptar à igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma pergunta. Você não paga água? Paga água? Sim. A igreja paga água? Sim. Você paga a luz em casa? Deve Paulo? Deve Paulo? Paga? Paga, né? Você paga a internet? Não paga a internet? Tem rápido. Não é rápido não, né? Não, então paga a internet. Meu filho, tu tem que pagar tudo a um preço. Aleluia. Tudo exige um preço. O preço que nós pedimos para Deus, qual é? A salvação. Senhor, me salva, me salva. Talvez você esteja na ponta do abismo. Aqui tem você, cristão. E aqui tem o espírita. Vamos colocar o espírita lá. O espírito não idólatra, o ateu é melhor. O ateu aqui, o espírito, ali, o cristão. O que você vai falar? Senhor, me salva! Não é isso? Você está caindo. A sua oração devia ser diferente. A sua oração deveria ser assim: Senhor, salva ele. Eu já te conheço. Eu posso ir até vós. Oh, meu Deus! Mas ele, Glória a Deus, aleluia. ele não conhece Jesus, ele não conhece teu filho, ele não conhece o Espírito Santo, ele não conhece nada. Ele não conhece nada, Senhor. Ele é ateu, salva ele. Mas deixa eu cair para ele chegar junto a nós. Essa deveria ser a oração. Mas muito ao contrário. Né? Deixa esse cair, que ele já vai para o inferno logo, né? Já vai para o inferno. Aí não! Quem sabe se nós vamos ser salvos? Será que nós podemos ser salvos ou não? Há uma indagação, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode entender. Porque não vê. Aí vem do 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. É aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei nele. Se você ama o Pai, amém. Se você ama Jesus, o Espírito Santo vai fazer que você seja manifestado. Glória a Deus! Ele vai falar assim: olha, você já está comigo. Tenha bom ânimo, poxa, eu venci o mundo. Calma, calma, deixa o feijão ficar caro, deixa o gás acabar. Aleluia! Olha, o gás acabar, ele já falou: puxa, amanhã tem que ficar gás. Calma, acabou a pregação, né? Calma, calma. Olha, deixa acontecer. O Senhor sabe todas as coisas do que você precisa. Você tem 5 dedos. Tem gente que não tem nenhum. Eu vi na internet uma pessoa só com os pés. E ela faz mistério com os pés. Come, costura, lava, passa, faz um monte de coisa. Nós temos que ter graças a Deus pela nossa vida. Pelo que nós temos. Glória a Deus! Se você tem um feijão preto, faça uma feijoada. Glória a Deus! Me convide. Né? Mas tira o sal. Faça light. Mas se você não tem feijão, faça igual uma mulher que eu fui quando eu era solteiro. Eu voltei até para a Irlanda no domingo, aqui no Jardim Líria. Eu fui parar lá na casa dela.
e ela não sabia o que tinha. Ela não tinha nada, era um barraco. Eu fui motorista até lá porque eu era ajudante, eu fazia montagem de móveis, ajudante de montagem de móveis. E nós chegamos lá, ela falou, por que você... Aí ela foi meio off, mas eu escutei meu ouvido aqui, brincadeira. Ó, por que você convidou ele? Nós não temos nada, só tem uma coisa aqui, e 2 homens. Eu não duvidei. Você pensa que eu falei, não, deixa eu não. Eu falei, não, eu como só arroz. Arroz? E ó, se quiser pintar um zoião, é comigo mesmo. Bem fritinho, torradinho, não tem problema. Naquele tempo que quiser comer fritura, e hoje eu também comer também, devagar. Mas, e aí? Foi o melhor arroz que eu comi na minha vida. Dentro do arroz tu não sabe nada. Dentro do arroz tinha, sabe o quê? Torresmo, pedacinho de torresmo. Aquela mulher, ela fez aquele arroz com o maior carinho. Ela fez aquele arroz com a banha, né? Com a banha e pôs torresminho. E eu comi aquele zoião com torresmo de arroz. E eu ainda pedi mais um. Falei, não, vai. Tá gostoso. Mas não tem mais um, eu quero arroz. E comi. Paz, que coisa linda. É isso que a pessoa tem que ser. E Jesus respondeu e disse assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos dele moradia. Quem não ama, me ama, não guarda as minhas palavras fora. A palavra que eu ouvi não é minha, mas é do meu Pai que me enviou. É o Pai que deu as palavras para Jesus naquela hora a falar com eles. E agora é o Pai falando com vocês. Glória a Deus, aleluia. Porque senão não teria nada para falar para vocês. Não sairia nada. Só que é o seguinte, quem prega sabe que desce aqui e vai ali. Aleluia. Essa palavra é palavra de amor. Mas se é uma palavra de exortação, primeiro vem da gente. Desce o sarrafo de nós. E depois nós desce o sarrafo nas igrejas. Por quê? Porque a igreja precisa ouvir. Eu preciso, primeiro nós precisamos ouvir, mas depois nós passamos. Tem gente aqui que fala assim, puxa, mas já está quase, não está não, ainda tem mais filho. Mas uma coisa é lógica. Você tem que agradar, não pastor. Mas tem porém, amar o pastor. Amar que eu falo é de coração, viu? Não é o amor não, viu? É a morada, viu? Se o pastor quisesse o sarrafo. E com a história que dá, o negócio está meio invocado agora, né? Porque não é só mulher não que está gostando do pastor, viu? Misericórdia, 3 vezes, 4 vezes, aí tem que bater. Que a coisa está feia. O diabo está entrando na igreja assim, mexendo assim, ó. Igual, sabe a bruxa quando mexe aquele carteirão lá? É brincadeira. A igreja está perdendo. Sabe o quê? Pastor, a essência. Está perdendo o argumento. Existia uma música do mundo chamada Argumento. Se você prestar atenção nessa letra, Deus fala uma coisa, fala muito com a gente. É um argumento. Nós temos que ter um argumento. Para nós trabalhar, nós precisamos bolar
estava fazendo rodapé. Hoje mesmo eu falei com meu eu estava fazendo rodapé e apareceu os 3 lá no UTI. Gabriela, o pastor. Eu parei porque eu comecei a chorar. Foi a hora que eles foram lá no UTI e eu estava numa situação tão boa, rasgado, com um monte de mangueira, né? Estava ruim mesmo. E eles estavam brincando lá comigo. Essa hora aí, para mim, foi a hora mais, e por mais que eu estava quase cegado, mas consegui enxergar. Essas horas que são gostosas, que você vai se lembrar, no momento da sua aflição, que você se lembra das coisas. No momento que você passa uma aflição, mas Deus te dá vitória lá na frente. A bonança vem lá depois. Glória, é verdade. Por quê? Porque todos nós vamos passar aflição. Ainda não chegou a hora nem o dia de passar as aflições, que a Bíblia fala. A Bíblia fala que filho matando pai matando filho, né? Mulheres tendo parto, gritando antes de você, guerras, mutilações, né? Já não temos mais homens, também não temos mais mulheres. A coisa está se vertendo de uma tal maneira, aleluia, que está desagradando totalmente a Deus. Se Deus pudesse acabar, ele acabaria nesse momento do mundo. Nesse momento faria outro. Mas não. Ele quer ver até onde estamos indo. Ele quer ver até onde nós vamos conseguir chegar. Ele quer ver até onde nós podemos estar com Ele. E mais aquele Consolador Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ouviste, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultareis por ter dito. Exultareis por ter dito. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui, ó, gente, o Pai é maior do que Jesus. Glória a Deus. Ele afirmou, não sou eu que estou afirmando, ele, a palavra do Senhor Jesus. Ele está afirmando que o Pai é maior do que ele. Por isso que nós cremos na Trindade, porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A destra do Pai, a destra. Onde fica a minha destra? Onde fica a minha destra? Hã? A direita ou a esquerda? A direita. Quem fica à esquerda? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Hã? Quem? É creio. O Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor fica à esquerda, porque no momento que ele quer, ele tem. Ele tem uma fusão rápida. Quando você fala de energia, você fala de espírito, a coisa muda, não é carnalidade, é espiritual, é rápido. Jesus fala que ele viu Satanás descer como um raio. E você veja a velocidade do Espírito Santo para chegar até nós e nos entrar.
falar conosco. Falar conosco. Você vai no monte, você vai na sua casa, você está na sua sala, você fecha a televisão, você toca o seu joelho, pega o seu marido ou sua esposa, ou não pega ninguém, se ajoelha e começa a orar. De repente você não encontra chão, você não encontra nada, você levita tanto assim. É um momento que você se aproximou de Deus. Quando você se aproxima de Deus nesse momento, Ele fala: eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filha. Eu estou contigo até o momento da sua vida. Eu estou contigo. Amém. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo vos dá. Não se perturbe o vosso coração, nem atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me ameis, certamente exultareis do que eu digo. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou disse e agora, antes que aconteça, e quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, que nada tem em mim. Quem é o príncipe desse mundo? Você tem medo de falar, né? É Satanás. Fala comigo. Satanás. Não é nada. Satanás é o inimigo número um de você. Faz pecado? Ai, meu filho, pastor, eu não nada aqui. Você tem tudo para que Satanás não entre dentro de você. É só não dar brecha. A palavra do Senhor não dá brecha. Porque quando você tira um, entra quanto? Quanto? 7 vezes. E quando não, vem legião. Que aí a igreja precisa ficar e sai. Aí tem que fazer o quê? Vamos fazer um culto. Vamos fazer aqui um culto de vigia para acabar com esse demônio. Deus do céu. Tem pessoa que dá brecha. Essa brecha não pode entrar. Para encerrar. Mas é o que o mundo saiba que eu amo o Pai. E o que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Nesse momento, o Senhor testifica aqui que Ele não iria mais falar com eles. Ele iria passar a prova da crucificação. Mas aí entra nos textos a mais, aqui nos capítulos mais adiante, você vai ver que ele tem ainda coisas que ele vai comentar. Mas ele não vai falar mais sobre esse assunto. Porque esse assunto morreu aqui. Esse assunto não vou falar também mais para vocês. Por quê? Porque o que foi entregue foi entregue. Porque o que foi entregue do Pai para vocês